Olá, eu sou o Jeff, o seu professor de inglês, e hoje falando em português para ensinar para os brasileiros e também para os falantes de língua inglesa que quiserem recordar esta simples estrutura do inglês. Hoje estudaremos Simple Future, Use of Will, futuro simples, uso do will. Esta estrutura gramatical é muito simples. A partícula will é uma partícula indicadora de futuro, que é usada com muita frequência antes da maioria dos verbos em língua inglesa. Aqui, para podermos conjugar, temos que lembrar primeiramente do sujeito, porque senão não teremos como conjugar o verbo. Recordamos então os sujeitos em inglês. I, you, he, she, it, we, you, they. Hoje conjugaremos o verbo to talk, que é o verbo conversar. A partícula to será eliminada, antes dele colocaremos will, que é a partícula indicadora de futuro. Assim formaremos o futuro do verbo conversar em inglês. Eu irei ler a conjugação toda em inglês e depois voltarei fazendo observações. A conjugação do verbo to talk, verbo conversar em inglês no futuro, fica assim: I will talk, you will talk, he will talk, she will talk, it will talk, we will talk, you will talk, they will talk. Perceberam que will foi usado repetidamente antes do verbo principal, talk? Eu apontei para estes três, mas segue-se assim até o final. Will talk será a forma pertinente para todas as pessoas, para os sujeitos em inglês. Ou seja, enquanto que no português eu conversarei em, temos uma terminação, você conversará a, outra terminação, aqui repete-se na terceira pessoa, nós conversaremos emos, vocês conversarão ão, eles conversarão também, terminação ão. Então, enquanto que no português temos mais conjugações, em inglês coloca-se will antes do verbo principal. Então, está conjugado. Assim são uma maioria de verbos, tá bom? Vejamos então a observação. Vamos ler juntos esta observação. O futuro simples é formado colocando a partícula will antes do verbo principal. Partícula will antes do verbo principal, o qual permanecerá invariável. Veja que para todas as pessoas. O futuro com will representa decisão ou resolução. Uma vez que você colocou essa partícula, você está querendo dizer que aquilo acontecerá. Trata-se de futuro. Em que a ação expressa pelo verbo deve certamente acontecer. Um detalhe a observar: it will talk, isto conversará. É possível que algo conversará? Bem, este aqui nós não usamos para ele ou para ela, usamos para animais ou coisas. Um papagaio poderá conversar, mesmo que imitando sons ele não seja consciente, é uma semelhança da voz humana. Nós usaremos o it neste caso. Ou uma máquina que fala por si só, que reproduz a voz humana ou robótica, eu poderia usar neste contexto. Porém, é necessário um contexto bem restrito para que isso esteja correto e apropriado em língua inglesa. Então, está dada a explicação, teremos que praticar. Espero que você tenha gostado deste vídeo e nos vemos no próximo. Até mais!